Olá, meus amigos. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre felicidade. Você está à procura da felicidade? A gente quer felicidade, não é verdade? Então, é possível alguma felicidade nessa vida? E na realidade, felicidade são momentos que a gente vive, né? Com pessoas queridas, na nossa relação com Deus e na nossa produção profissional para ajudar as pessoas. E existe um livro na Bíblia chamado Eclesiastes, não é eclesiástico. Nesse livro Eclesiastes tem ali lições de sabedoria vindas de Deus e expressadas pelo rei Salomão, tanto por exposição de erros que ele cometeu, dos quais, no fim da vida, ele se arrependeu amargamente e morreu em paz com Deus, quanto também nesse livro tem a exposição, no livro de Eclesiastes, tem a exposição, a descrição de formas de pensamento e prática de vida saudáveis. O título do livro, Eclesiastes, significa o pregador. Vem da palavra Coelet, no hebraico, que significa pregador. E a ideia é de um pregador numa assembleia ou numa reunião de pessoas. No capítulo 7, no versículo 27 desse mesmo livro, o verbo é feminino. Isso sugere que a palavra pregador, usada em Eclesiastes, não se refere somente a Salomão como um pregador, mas também à divina sabedoria falando através dele. Inclusive no livro de Provérbios, no capítulo 1, também escrito por Salomão, no capítulo 1, versículo 20, diz ali: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz, a voz de Deus, da sabedoria, que é Deus. Então, Coelet, essa palavra Coelet, aparece tanto como o agente para a comunicação de divina sabedoria, como a sabedoria personificada. No Salmo 49, versículos de 1 a 4, diz assim: ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. A tradução em grego e latim para Coelet é Eclesiastes. Em grego, a palavra para congregação vem da raiz do verbo kalel, que é chamar. Como substantivo é eclésia, que é igreja. Então, Eclesiastes deriva de eclésia. Desde os tempos antigos, o rei Salomão, que foi um rei de Israel, muito sábio, considerado um dos homens mais sábios que existiu no mundo, ele então é considerado o autor desse livro, de Eclesiastes. E ele também escreveu, inspirado por Deus, o livro de Cantares e o livro de Provérbios, como eu disse, sendo que o Cantares de Salomão deve ter sido escrito quando ele estava no primeiro amor por Deus, lá pelo ano 1014 a.C. E o de Provérbios, no período mais adiante, no ano 1000 a.C., e Eclesiastes na sua terceira idade, em 977 a.C. E Salomão, o rei Salomão, morreu em 931, 930 ali antes de Cristo, nessa faixa de ano aí. O tema do livro de Eclesiastes, ainda que Salomão era preeminente entre os reis hebreus, tanto em sabedoria quanto em prosperidade temporal, ele relata como todas essas vantagens de ser um rei, falharam para prover a verdadeira e duradoura felicidade. Como então pode ser, como que o ser humano pode adquirir felicidade? Ao cooperar com seu Criador e assim realizando o divino propósito que trouxe que nos trouxe à existência. Havendo considerado a incerteza da felicidade humana, o pregador se volta para contemplar a real miséria com a qual o mundo está cheio. Para o mundo cheio de estresse, o sábio homem não propõe nenhuma espécie de estado de bem-estar como uma solução para as desigualdades e injustiças sociais.
Na medida em que o pregador delineia o seu levantamento da condição do mundo mais de perto, ele coloca uma série de sugestões práticas. Individualmente, nós deveríamos dar ajuda possível ao pobre e aos que sofrem. Mas a coisa mais importante é dar o nosso coração e nossas afeições a Deus e ceder obediência a Ele, e assim estar preparado para o julgamento final e, mais que isso, crescer na paz interior apesar das lutas da vida. A entrega da nossa vida a Deus simplifica grandemente o problema da vida, né? Como que é essa entrega? Interessante que os 3 primeiros passos dos 12 passos usados por grupo de ajuda mútua, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, eles usam os 12 passos, né? Tradições e conceitos também. Mas os 3 primeiros dos 12 passos, o primeiro diz assim, eu vou ler aqui: admitimos que éramos impotentes perante, aí você diz aquilo que você é impotente, né? O álcool, a droga ilícita, né? Do Narcóticos Anônimos, enfim. Admitimos que éramos impotentes perante o problema, que você é impotente para mudar, e que tínhamos perdido o controle da nossa vida, de nossas vidas. O segundo passo, viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. E o terceiro passo, tomamos a decisão de entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus como nós o concebíamos. Então, a gente deve fazer a nossa parte e deixar as consequências com Deus. Eclesiastes provê, esse livro da Bíblia, Eclesiastes, escrito por Salomão, como eu disse, provê uma filosofia profunda de vida, do propósito da existência humana, do dever e destino. Ao colocar suas experiências pessoais, Salomão, ele ensaia guiar outras pessoas no caminho da fé em Deus. Ele narra sobre a tirania do mundo, sobre as injustiças, né? Sobre os desapontamentos que podem minar a fé do homem no seu Criador. Mas que o dia da retribuição não pode, diz ele, né, ser ignorado ou adiado indefinidamente. Mesmo que desigualdades persistam por um tempo, elas são frequentemente medidas disciplinares. O que podemos aprender com elas? Existe sofrimento evitável? Dor é diferente de sofrimento? Sofrimento pode ser resultado de escolhas ruins que eu faço em minha vida e que, se portanto eu tomar melhores escolhas, o sofrimento não precisa acontecer na minha vida. Já a dor é inevitável e o melhor a fazer com ela não é negá-la, é experimentá-la, expressá-la adequadamente, sem perder o controle emocional, para pessoas expressar, né, para pessoas confiáveis e éticas, e finalmente deixar essa dor ir embora. Portanto, o dever e a final felicidade do ser humano consiste em viver a vida com determinação e para aproveitar as suas oportunidades e fazer o melhor delas, e Deus cuidará do futuro. No livro de Eclesiastes, o povo de Deus é admitido como não uma nação escolhida, mas como uma assembleia de pessoas, encontrando-se sob a liderança de Kohelet, né, o pregador. A discussão na assembleia se refere aos interesses do indivíduo como um membro do grupo, direta e pessoalmente responsável para com Deus. Eclesiastes, assim, então, provê uma transição própria e oportuna do Israel segundo a carne para o Israel segundo o Espírito. E é interessante pensar por um momento quem é o povo de Deus, né? E Isaías 19, no livro de Isaías, na Bíblia, no Antigo Testamento, no capítulo 19, nos versículos de 21 a 25, eu vou ler aqui, diz assim: E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará. Converter-se-ão ao Senhor e mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios adorarão com os assírios
ao Senhor, o Senhor Deus, Criador do universo. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja Egito, meu povo. Olha que interessante, né? E a Assíria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. Muito interessante, né? Como que Deus, nessa passagem, se refere ao Egito, né? E a Síria com o povo dele também. Ou seja, o povo de Deus está no meio de um monte de países e de pessoas de até filosofias diferentes, religiões diferentes, mas que estão conectadas com a verdade, querem a verdade, buscam a verdade, né? Então esse é o povo de Deus. Lá no livro de Isaías também, no capítulo 11, no versículo 11, diz assim: porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria e do Egito e de Patros. Patros é uma parte superior do Egito, e da Etiópia e de Elão. Elão é o leste de Babilônia, hoje é o oeste do Irã. E também de Simear, que é o sudeste de Babilônia, e de Ramate, hoje é Amã, capital da Jordânia, e 188 quilômetros de Damasco e das ilhas do mar. No livro de Jeremias, no capítulo 27, no versículo 6, Deus fala assim: e agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Interessante, né? Deus chamando Nabucodonosor de meu servo. No livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 29, ele diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. No livro Cristo Triunfante, é um livro de meditação matinal, de meditação, né, espiritual, muito bom. Na página 241, o livro é Cristo Triunfante, de Ellen White, página 241. Ali diz assim: quem eram realmente os israelitas? Judeus ou gentios? Bárbaros, citas, escravos ou livres? Isaías 64, verso 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. E no livro Patriarcas e Profetas, dessa mesma autora, na página 743, ela diz assim, eu vou ler aqui: todos os poderes terrestres estão sob o domínio do Ser Infinito. Ao mais poderoso governador, ao mais cruel opressor, diz Deus: até aqui virás e não mais adiante. Ali cita Jó 38:11. O poder de Deus, termina essa autora dizendo, o poder de Deus é constantemente exercido para contrariar as forças do mal. Ele, Deus, está sempre em ação entre os homens, não para os destruir, mas para corrigi-los e preservá-los. Coisa linda, né? Esse Deus criador do universo. Ele está o tempo todo trabalhando com todas as pessoas desse planeta para corrigi-los e preservá-los. Então, quando Salomão perdeu de vista a fonte de sabedoria, glória e poder que o céu havia colocado sobre ele, tendências naturais ganharam supremacia sobre a razão. A confiança em Deus e a dependência da orientação divina imperceptivelmente cedeu lugar à autoconfiança e à busca de caminhos da sua própria escolha. Na medida em que a razão era subordinada mais e mais à inclinação, as sensibilidades morais de Salomão foram embotadas, a sua consciência cauterizada e seu julgamento pervertido. Dúvidas ateísticas e descrença endureceram o seu coração, enfraqueceram seus princípios morais, degradaram a sua vida e eventualmente o levaram à completa apostasia. Por anos, Salomão foi opresso pelo medo de que a inabilidade de voltar da insensatez terminaria em total ruína. Perto do fim da sua vida, entretanto, a sua consciência finalmente despertou e Salomão começou a ver a insensatez em sua luz verdadeira. Ele começou a ver a si mesmo como Deus o via, um velho e insensato rei, que não deixa mais ser admoestado, como ele escreveu lá em Eclesiastes 4, versículo 13.
O tempo dele morrer se aproximava e ele não encontrou prazer em refletir sobre o seu desperdício da vida. Eclesiastes 12:1. Ambos, corpo e mente, estavam já fracos como resultado de indulgência. Ele explica isso em Eclesiastes 12, de 2-5. E sinceramente arrependido, Salomão procurou redelinear os seus obstinados passos. Açoitado em espírito, ele voltou cansado e sedento das cisternas rotas para beber uma vez mais da fonte da vida. Mas a restauração ao favor de Deus não restaura milagrosamente o desperdício de forças físicas e mentais de anos anteriores. No livro Educação, aliás, no livro Ciência do Bom Viver, tem na página 451, A Ciência do Bom Viver, página 451, diz assim: através do pecado, o completo organismo humano é transtornado, a mente é pervertida, a imaginação é corrompida. E o arrependimento de Salomão não o preveniu de colher os frutos maus que ele havia semeado. O pecado destrói o desejo de Deus e a capacidade de conhecer Deus. Mas Salomão recuperou uma limitada medida de sabedoria que ele havia tão ousadamente descartado em sua perseguição da insensatez. Através de amarga experiência que ele teve, aprendeu sobre o vazio de uma vida que procura em coisas terrenas seu maior bem. Gradualmente, ele veio a perceber a maldade do seu caminho e viu como ele poderia ter levantado uma voz de advertência que poderia ter salvo outros das amargas das experiências através das quais ele mesmo passou. O livro de Eclesiastes na Bíblia é um registro da insensatez e arrependimento de Salomão. Contém muito do que não era intencionado pela inspiração divina como um exemplo a ser seguido. Ao contrário, é uma solene advertência. Mostra a obsessão pelo prazer, pela popularidade, pela riqueza, pelo poder. Aliás, isso é indicativo de culto a Baal, um falso deus de povos do Antigo Testamento. Você sabe o que é culto a Baal hoje em dia? O culto a Baal hoje é um falso deus, exaltação do humano sobre o divino, louvor aos líderes populares, culto a Mamon, à riqueza, ao poder econômico, exaltação dos ensinos da ciência sobre as verdades da revelação divina na Bíblia. E também culto a Baal tem que ver com a exaltação da razão humana acima da palavra de Deus. Isso está no livro Profetas e Reis, página 170. Mas a linha que une essa triste narrativa é a análise de Salomão nos processos perversos de pensamento pelos quais, em sua própria mente, ele justificava a sua conduta obstinada. Algumas porções de Eclesiastes que retratam a experiência e forma de pensar dos anos de apostasia de Salomão não devem ser tomadas como representando a mente e a vontade do Espírito de Deus. Atitudes cínicas como no capítulo 2, versículo 17, ou no 4, versículo 2, ou no 7, versículo 1 e 28, não tem nada a ver com o modelo para cristãos. Ao estudar o livro de Eclesiastes, é, portanto, muito importante diferenciar entre o arrazoar pervertido de Salomão e o insight, a percepção que veio pelo seu arrependimento. E é muito interessante como que Deus, ele é justo e ele colocou na Bíblia, não botou panos quentes em ninguém na Bíblia. Deus permitiu que aparecesse no relato das Escrituras Sagradas as histórias de pessoas do seu povo, e que fizeram besteiras, para que então a gente pudesse aprender com essas experiências aí. Bom, vamos ver agora um pequeno tiragosto, ou amostra grátis do livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito ali: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Nós temos uma rotina diária, não é mesmo? O que faz essa rotina não virar estressante? Depende do motivo, que nós colocamos em nosso coração para realizar essa rotina.
É por amor a alguém? Ou é só para juntar dinheiro e comprar coisas talvez não necessárias? Vai beneficiar alguém? Ou é só para seu prazer egoísta? O Dr. Jim Ornish, ele é um cardiologista da Universidade de São Francisco, na Califórnia, e num livro dele muito bom, chamado Amor e Sobrevivência, na página 95, 96, ele fala assim: eu comecei a compreender que a escolha não está entre trabalhar e não trabalhar, realizar ou não realizar, mas é a intenção por trás da ação. Não a ação propriamente dita que determina se o trabalho conduz à cura e à alegria ou ao sofrimento e à doença. Um dos meus provérbios zen favoritos, diz o Dr. Ornish, diz assim: antes da iluminação, corte lenha, carregue água. E depois da iluminação, corte lenha e carregue água. As ações parecem iguais, o trabalho pode ser pesado, mas a motivação é completamente diferente. A simplicidade na vida facilita tudo. Simplicidade no vestir, no comer, no consumo de coisas, né? No Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, diz assim: e tudo quanto desejar os meus olhos não lhe neguei, nem privei meu coração de alegria alguma. Ou seja, Salomão se deu tudo o que alguém pensa que se tiver vai ser feliz. Muitos pensam e acreditam que se tiverem mais um título, mais um imóvel, mais uma conta bancária, então ficarão felizes. Mas quando chegam lá, depois de algum tempo, percebem que permanece um certo vazio interior. Quando eu vejo o saldo da minha conta bancária, a minha carne, minha parte carnal, logo pensa: quando receberei novamente e quanto aumentará o meu saldo se eu não gastar muito? Eu estou aprendendo a desenvolver o desapego, que faz parte da liberdade. Hoje eu sei, o Dr. Ornish diz uma frase assim, completando aquela ideia anterior, ele fala assim: hoje eu sei que o verdadeiro poder se mede não pelo número de coisas que se tem, mas pelo número de coisas que se pode deixar de lado. E ele também comenta sobre um biólogo de Harvard que ganhou o prêmio Nobel. Ele fala assim: o Dr. George Wald, o biólogo de Harvard, ganhador do prêmio Nobel, certa vez ele escreveu dizendo assim: o que realmente precisamos não é do prêmio Nobel, mas de amor. Como pensam que se consegue o prêmio Nobel? Desejando amor, isso é tudo. Desejando com tanta intensidade que se trabalha o tempo todo e se acaba ganhando o prêmio Nobel. É um prêmio de consolação, o que importa é o amor. Outra pensamento do livro de Eclesiastes está no capítulo 3 e no versículo 1, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um ritmo nas emoções, não é verdade? Eventos agradáveis e dolorosos produzem sentimentos. Emoções sempre têm um componente corporal, visceral, uma ressonância no nosso corpo. A razão não pode e não deve eliminar emoções que precisam ser expressadas e experimentadas, a não ser que você queira ficar com sintomas no corpo como expressão dessas emoções represadas indevidamente ou soltas indevidamente com pessoas impulsivas, né? Por isso, em Eclesiastes, é dito que existe tempo para rir e para chorar, tempo de amar e de odiar, tempo de abraçar e de se afastar. Isso está no capítulo 3, no versículo 4, 5 e 8. Imaculée Ilibagiza, ela foi uma mulher que sobreviveu àquele genocídio terrível que aconteceu em Ruanda muitos anos atrás. Ela escreveu um livro fantástico chamado Sobrevivi para Contar. E ela diz assim: não se pode prever quanto tempo será necessário para curar um coração partido. Em Eclesiastes, do capítulo 5, versículo 2, está escrito assim: sejam poucas as tuas palavras. E eu diria, ao falar com Deus e com as pessoas. E é importante pensar numa frase que diz assim: diga o que você quer dizer. Dê sentido ao que você diz, mas não diga agressivamente. Você pede coisas, você explica que a pessoa está abusiva e pede para ela parar.
Você fala demais e com isso não escuta as pessoas, nem você mesmo. Quando você ora a Deus, tem algum momento em que você diz, Senhor, fale comigo, por favor, deixa-me escutá-lo, ou você só fala o tempo todo? Então, a Bíblia diz, sejam poucas as tuas palavras. Talvez a gente vai ficando mais idoso se vai adquirindo sabedoria, talvez a gente fale menos. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5 e no versículo 18 e 19, diz assim, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, Deus lhe responde na alegria do seu coração. A riqueza pode ser um dom de Deus, e ela será saudável só quando o seu coração não estiver nela e ela for um meio de abençoar outras pessoas. Você pode experimentar a alegria que vem de Deus quando você dá de coração, porque dar de coração é um dom de Deus. O Salmo 43, versículo 4 diz assim, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. E você sabe que na minha Bíblia tem um asterisco ali, dizendo para eu ler no pé da página, mostrando que esse Salmo 43, 4, não é, no original hebraico, não é irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Sabe qual é o original? Irei ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha alegria. Interessante, né? Essa é até uma dica. O dia que você não estiver sentindo alegria, está com uma tristeza, se conecte com Deus, se entregue a Ele em oração e Ele vai colocar a alegria no seu coração. Riquezas também podem ser, eu falei aqui, né, que a riqueza pode ser um dom de Deus, mas a riqueza também pode ser a serenidade, o discernimento, a inteligência, a saúde, um coração misericordioso, a mansidão, a simplicidade, a cortesia. No capítulo 6, no versículo 9 de Eclesiastes, diz assim, é melhor estar satisfeito com o que você tem do que estar sempre querendo mais. Tem outra versão que fala, melhor é ver o que se deseja do que desejar o que se ignora. É só para a gente pensar. No capítulo 7 de Eclesiastes, no versículo 9, está escrito assim, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. E o Dr. Ornish, ele comenta assim que, ele fala sobre um estudo científico feito nessa questão de raiva, e ele fala assim que numa análise de mais de 45 estudos científicos, a hostilidade apareceu como uma das mais importantes variáveis da personalidade nas doenças coronárias. Os efeitos da hostilidade são iguais, diz ele, cardiologista da Universidade de São Francisco, na Califórnia. Os efeitos da honestidade são iguais ou maiores em magnitude aos dos tradicionais fatores de risco de doença cardíaca, como o alto nível de colesterol, a pressão alta e assim por diante. E ele diz assim, na minha opinião, a hostilidade é uma manifestação de algo mais fundamental, solidão e isolamento. As pessoas que se sentem solitárias e isoladas geralmente são irritadas e hostis. Quando agem com raiva e hostilidade crônicas, afastam as outras pessoas, o que cria um ciclo vicioso que as faz sentir mais solitárias e isoladas. E o Dr. Jim Ornish, ele cita nesse livro Amor e Sobrevivência, um livro muito bom, na página 63, um trabalho científico que foi feito sobre essa questão da hostilidade, doenças cardíacas. Ele fala que todos aqueles que tiveram, né, um índice de mais de 20% de hostilidade, quando submetidos a um teste 20 anos antes, apresentaram probabilidade de mais de 42% de morte prematura de todas as causas combinadas, incluindo doença cardíaca e câncer, quando comparados com os que apresentaram um índice de menos de 20%, né, nesse teste que fizeram sobre hostilidade, na ocasião que fizeram o teste. Então, interessante, né? Quer dizer, as pessoas mais hostis têm mais risco de doenças de cardíaca, 42% de morte prematura por todas as causas combinadas. E também a hostilidade pode ser manifestação de medo.
No livro A Esperança para Hoje, do Al-Anon, na página 257, tem um texto bonito, que diz assim: meu pai alcoólico muitas vezes tinha ataques de fúria que pareciam dirigidos a mim. Eu vivia constantemente com medo dele e me defendia atacando-o primeiro. Nosso comportamento, então, evoluía para uma briga violenta. Eu levei esse comportamento para outros relacionamentos, diz essa mulher. Quando eu não latia, me defendia simulando indiferença, levando as pessoas a pensarem que eu era um snob. Com certeza eu me protegia, mas no processo me privava de qualquer amizade real. E ela diz que entendeu a razão por trás da necessidade de atacar os outros primeiro. Ela tinha medo. Não levou muito tempo, diz ela, para eu compreender que talvez meu pai tivesse latido para mim porque ele também tinha medo. Quando trabalhei no meu medo e minha raiva de meu pai, eu percebi que era só uma pessoa com as mesmas emoções que eu. Em vez de 2 cachorros rosnando, éramos só 2 pessoas com defeitos. É muito mais fácil, diz ela, fazer amigos quando não estou latindo para eles. Muito lindo, né? Evidentemente que existem momentos em que surge uma raiva na vida, isso é natural. E ela precisará ser expressada adequadamente, se for o caso, ou poderá ser suprimida, se for melhor assim no contexto. Suprimir é diferente de reprimir. Suprimir envolve o meu conhecimento do que eu sinto. Quando você suprime uma emoção, você sabe que ela existe, você está consciente dela, só que você decide não expressá-la naquele momento por alguma razão que vai ser de mais sabedoria. Agora, reprimir é quando você tem uma emoção e você não percebe que tem e bota ela para baixo do inconsciente. Aí isso é perigoso, porque essa emoção vai sair por algum canal aí no seu organismo. No capítulo 7 do livro de Eclesiastes, no versículo 16, diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Interessante isso, né? Essa passagem está chamando a pessoa que tem tendência a ser perfeccionista a relaxar um pouco. Relaxar não no sentido de ficar displicente ou fazer uma coisa mal feita, mas descontrair, não pegar tão pesado, especialmente consigo mesmo. Então é importante a gente não ser legalista nem perfeccionista. Perfeccionismo pode prender a pessoa por ela ficar muito ligada nos detalhes e com medo de ser criticada por poder apresentar falhas. Você quer ser feliz? Tem uma frase que diz assim, né? Você quer ser feliz ou ter razão? Tem algumas dicas aqui que são usadas nos grupos de ajuda que eu queria compartilhar com você rapidamente. São frases, né, que tem uma explicação para cada essa frase para você aplicar no dia a dia da sua vida. São lemas, vamos dizer assim, né? Primeiro mantenha simples. Mantenha simples. Ou seja, não podemos controlar todos os resultados. Evite o estresse por querer controlar tudo. Olhe o que está acontecendo na realidade e não as 50 coisas que podem ou não acontecer. E dê um passo de cada vez. Mantenha simples. Um segundo lema é a não ser pela graça de Deus. Use compaixão para com os outros. Você poderia estar no lugar da pessoa. Você não sabe o que ela está passando e sofrendo. Vingança, desforra, ressentimento, crueldade nos fazem mais mal do que para outra pessoa. Ao me libertar do ressentimento, eu mesmo fico livre. O terceiro lema chama-se vá com calma. Isso então significa que nós podemos não ter todas as respostas hoje. Isso não é um fracasso, mas apenas uma realidade. Nem sempre temos que solucionar todos os problemas. E pense também, será que você está assumindo o que não é seu? Talvez saibamos tudo o que é possível para hoje. E Deus revelará mais quando for o momento certo. Alguém disse que quando o aluno está pronto, o professor aparece. E tem uma outra frase que diz que se você é ensinável, você é consertável. E, às vezes, é melhor esperar ou agir com suavidade. Também o outro lema diz, primeiro, as primeiras coisas. O que é prioritário? Escolha agir e aceite o que vier. Mas pense o que é prioritário na sua vida. Um quinto lema diz que comece por mim.
que comece por mim. Então pare de se concentrar nas atitudes das pessoas. Primeiro, olhe-se a si mesmo e depois olhe-se de novo, né, para ver o que precisa ser consertado no seu comportamento. Quando você se sentir tentado a criticar outras pessoas, volte para você a atenção, desvie daquela pessoa. Você é responsável por suas ações, independentemente de como os outros se comportam. Mude-se ao invés de esperar que mudem para com você. Dê o primeiro passo para mudar. O outro lema fala sobre soltar-se e entregar-se a Deus. Solte-se e entregue-se a Deus. Não tente controlar o incontrolável. Você pode sentar no banco do passageiro, no banco do carona, né? E deixar Deus dirigir. Solte o problema, solte a necessidade de controlar, de saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, a obsessão, né, com as escolhas das outras pessoas, os pensamentos obsessivos. Pare com isso, solte isso, deixa isso na mão de Deus. Um outro lema que é bem conhecido, a gente vê até alguns adesivos aí em alguns carros, que significa só por hoje, né? Essa frase, só por hoje. Então, são dicas, né? Só por hoje tentarei viver somente esse dia e não tentarei solucionar todos os meus problemas de uma vez só. Só por hoje procurarei fortificar minha mente, estudarei, aprenderei algo proveitoso, não serei um ocioso mental, lerei alguma coisa que exige esforço, raciocínio e concentração. Só por hoje terei um programa, uma agenda, né? Talvez não siga exatamente, mas eu terei. Evitarei para mim mesmo 2 aborrecimentos. Um é a pressa e a outra é a indecisão. Só por hoje eu exercitarei minha mente, meu espírito de 3 maneiras. Primeiro, praticarei uma boa ação sem que ninguém fique sabendo, senão não valerá. Segundo, farei pelo menos 2 coisas que não tenha vontade de fazer, apenas como exercício, né, da vontade. Terceiro, e mesmo que meu amor próprio esteja ferido, hoje eu não vou demonstrar isso a ninguém, só a Deus. Como então o ser humano pode adquirir felicidade? Ao cooperar com o Criador e assim realizando o divino propósito que trouxe você à existência. Eclesiastes, no capítulo 12 e versículo 13 e 14, então Salomão, na sua reconversão a Deus, né, ele diz assim, de tudo, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme, né, no sentido de respeito, teme a Deus, respeita a Deus, tenha reverência para com Deus e guarde os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, porque esse é o dever de todo homem, foi para isso, né, que nós fomos criados, porque Deus há de trazer a juízo toda boa obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então Deus quer fazer de você uma melhor pessoa, Deus quer estabelecer em você, instalar em você a felicidade, que tem muito a ver com a fé nele, né? A crença de que Deus está no controle, que, como eu li um texto que belíssimo, né? Que fala que Deus está sempre em ação entre os seres humanos, não para destruí-los, mas para corrigi-los e preservá-los. Na medida que a gente consegue acreditar nisso, então a gente pode relaxar, e relaxando a gente pode ter mais felicidade. Bom, era isso que eu queria compartilhar com você. Fique com Deus e até breve.